Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto deveras interessante e que você com certeza vai gostar de ouvir, que é sobre como manter-se em paz quando o ambiente é um caos tremendo, quando tá tudo destruído. Lembrando que eu não sou nem um coach, nem um terapeuta e nada. Esse meu canal eu criei pra gente ter uma conversa descontraída e pra gente poder se comunicar de forma que, se você se identificar, a gente possa estabelecer essa conexão, assim, de contar histórias, contar acontecimentos, ou simplesmente ter uma conversa. Pra quem se sente muito sozinho, pra quem não tem muitas vezes ninguém pra conversar, então esse canal é basicamente para fazer isso. E primeiro eu vou trazer um conceito muito importante, que é uma coisa que eu aprendi em um filme, que é em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Que tem uma parte do filme, mais da metade pro final, em que uma das protagonistas, que o nome dela é Jobuto Pak, que é um nome bem estranho assim, mas esse nome ficou marcado, eu nunca vou esquecer esse nome. Inclusive, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá no meu top 5 melhores filmes da minha vida. Porque muitas pessoas falam que não gostam do filme, acham o filme estranho, mas como é gosto, né? Eu respeito todos, mas pra mim é um dos melhores filmes que eu já assisti. E voltando, no filme tem uma parte, um clipe, assim, em que foca bem na personagem, assim. Ela tá bem no clímax, no ápice, sabe? Na parte bem importante do filme. E foca bem nela e ela fala a seguinte frase: nada importa. E às vezes, se você quer, né? Às vezes, se você não quer endoidecer, se você não quer sair para ser internado no hospital psiquiátrico, se às vezes que você vive um ambiente que é muito, muito estressante para você, que você não pode sair, por exemplo, trabalho. Às vezes você vive num trabalho que você passa um estresse danado com as pessoas, às vezes com o próprio trabalho, mas na maioria das vezes são as pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas que só Deus na causa, né? Que nos estressam, nos levam ao nosso limite. Então, quando você está numa situação dessa, o que você pode fazer? Com certeza você pode sair daquela situação, né? Mas muitas vezes nós não temos essa opção. Muitas vezes nós estamos morando com a pessoa que nos estressa, com a pessoa que nos faz querer perder o nosso réu primário, com a pessoa que nos traz tudo de ruim que é nós, sabe? Aquela parte ruim faz florescer. Então, às vezes a gente não pode sair, às vezes a gente tá preso a essa situação. E é pra esses casos que eu tenho essa dica, assim, que é: nada importa. Às vezes você tem que parar de se importar com as coisas que você quer controlar. Eu sei que isso é bem... parece bem papo de coach, papo assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas na real isso não é. Porque existem coisas, o que você não consegue controlar, você tem que aceitar. E muitas vezes aceitar é difícil. Então, que tal você apenas não se importar com aquilo, né? Que tal você apenas não dar a mínima porque tá acontecendo? A gente tem muito essa necessidade, esse desejo de querer controlar tudo, né? De querer controlar que as coisas aconteçam de acordo com a nossa expectativa, de acordo com o que a gente quer. Mas nós já percebemos isso desde criança, quando nossos pais nos negavam algo, que a gente não consegue tudo que a gente quer. E às vezes até algo que a gente precisa, algo que é bom pra nós, que a gente quer muito, a gente não consegue. Então o que nos resta fazer? Aceitar. Mas enquanto você não chega nesse ponto de aceitar as coisas, você tem que aprender a não se importar. Porque grande parte da origem do nosso sofrimento e dor, o que nos faz perder noites de sono, é o fato de se importar. Porque a gente tenta controlar tudo, e quando a gente não consegue controlar, a gente se sente uma vítima, a gente se sente destruído, a gente se sente que a ansiedade vai nos dominar, a gente sente que nós estamos sendo alvejados por uma arma, a gente sente essa sensação de ameaça intensa. E isso acontece porque a gente se importa muito. A gente se importa com o que vão pensar, a gente se importa com o julgamento que vão fazer da gente, a gente se importa com o que dizem sobre a gente. E você já parou pra pensar o quanto a gente tem que tá fragilizado
Eu não tô dizendo que isso é uma coisa que a gente não deve fazer, não é você se sentir culpado por estar fragilizado ou passando por uma situação que te deixa desestabilizado emocionalmente, mas é que você entenda o quanto a gente tem que estar desestabilizado emocionalmente para que uma pessoa de fora do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, diga quem a gente é. E quando você tá fraco emocionalmente, quando você tá com essa fragilidade, devido ao estresse, devido à recorrência, você sente exatamente isso. Você perde um pouco da sua identidade e deixa os outros dizerem o que você é. Então você se perde até de você mesmo. Então, o fato de você não se importar com o que os outros pensam só vai funcionar se você aprender a ouvir a você. Se você aprender a validar o que você está sentindo. Se você aprender a entender quem você é e o que você está fazendo aqui. A você entender quando você erra, quando você acerta, quando você deve parar de se culpar, quando você deve virar a página. Tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais plena. Porque para mim o objetivo principal da vida emocional é você viver com o menos sofrimento possível. Porque a dor, a gente vai sofrer de qualquer jeito. A gente vai estar exposto à dor. Mas às vezes o sofrimento é possível ser evitado. Na maioria das vezes tem como a gente driblar esse sofrimento, sabe? Essas rasteiras que parece que a vida, o diabo tenta nos dar na gente. Então é essa a mensagem principal desse vídeo. Que para você ter uma vida de paz, uma vida em que você se sinta pleno, mesmo diante das dificuldades, uma vida que você tá tipo aquele meme que tem um cara sorrindo e atrás tá um incêndio pegando fogo. Para você viver nisso, é importante você aprender a se importar apenas com as coisas que merecem a sua atenção. E você pode me perguntar, mas que coisas são essas? As coisas que você pode controlar. As coisas que estão dentro de você. O seu comportamento, a sua fala, o seu agir. Agora, os que os outros fazem. A forma ruim, a forma desastrosa com que a outra pessoa te ofende, te machuca ou que tenta te desestabilizar, é um problema dela. É um problema que vem dela, não tem nada a ver com você. A única coisa que você pode fazer é entender quem você é. Porque se você não estiver muito forte na sua identidade, qualquer pessoa mal intencionada, qualquer pessoa ruim pode falar e te manipular e te fazer te enxergar como a pessoa ruim da história. Entende? Então isso é muito importante. Para nós conseguirmos ter esse equilíbrio perante o caos, a gente precisa parar de se importar. E a gente para de se importar quando a gente sabe o que merece a nossa atenção. E a gente determina isso quando a gente tem uma identidade nossa, quando a gente nos conhece. Quando a gente sabe o que a gente fez de certo e de errado. Quando a gente sabe medir a nossa culpa. Por exemplo, quando você faz algo que você sabe que você fez errado, mas que você não se maltrata, você não se julga, mas você se acolhe, você fala, eu errei, mas eu sou humano, entendeu? Eu tenho outra chance. As outras pessoas também erram. Ninguém nasce sabendo as coisas, ninguém é perfeito. Então, quando a gente entende isso, nós temos mais liberdade conosco pra gente realmente se tornar quem a gente é. Porque quanto mais a gente tem a nossa identidade forte, menos a maldade do outro vai nos interferir, vai nos abater. Porque nós sabemos quem nós somos. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado a quem precise. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu joinha aí. E até a próxima. Tchau, tchau.